Aleluia, aleluia, aleluia. Ah, Senhor, Tu és tudo o que nós precisamos, Senhor. Para onde nós iremos se só Você tem as palavras de vida eterna, Senhor? Obrigada, Senhor, por Tua presença em nossas vidas. Obrigada, Espírito Santo de Deus, porque Você não desiste de nós. Obrigada porque a cada manhã as Suas misericórdias se renovam, Senhor. E todos os dias, Senhor, Você diz que acredita em nós, Pai. Você nos dá a oportunidade, mais uma vez, Senhor, de acertarmos. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pela preciosa semente da Tua palavra que vai ser ministrada, Senhor, nos nossos corações. Espírito Santo, fique à vontade. Você é Senhor das nossas vidas. Você é Senhor dessa igreja, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Corações prontos para ouvir a preciosa semente, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vocês podem sentar. Aleluia. Bom dia, glória a Deus. Vocês estão bem? Amém. Prontos para uma semana que está começando? Amém. Aleluia. Sabe, queridos, nós temos uma semana sobrenatural para desfrutarmos. Amém. E nós precisamos ter convicção disso. Sabe, a gente está aqui nessa terra, mas a gente não pertence a essa terra. Nós pertencemos a um reino invisível, sobrenatural e poderoso. Amém? E Jesus veio para nos mostrar esse reino e também dar acesso a esse reino. Quando Jesus veio e começou a falar do reino do Pai dele, ele veio mostrar a gente, ó, não existe só essa terra, isso aqui que vocês estão vendo. Existe algo maior. Amém? Ele veio mostrar o reino e ele veio ser a porta que dá acesso a esse reino sobrenatural e poderoso que está disponível para nós. Amém? Aí quem pode fazer parte desse reino? Quem crê em Jesus Cristo. Está disponível, Jesus já conquistou, a gente crê, acredita no que Jesus fez, e esse reino, nós somos transportados para ele. Amém? E esse reino poderoso, sobrenatural, a gente faz parte dele. Sabe, nesse reino que a gente começa a fazer parte, nós temos um Deus poderoso, um Deus que é Espírito e ele era o nosso Deus e ele passa a ser o nosso Pai. Então, esse Deus poderoso, o Deus criador desse reino invisível, também o Deus criador desse reino, ou deste mundo visível ao qual a gente faz parte. A gente está aqui, o nosso corpo físico precisa desse ambiente natural. Amém? Esse Deus criador, poderoso, invisível, ele se torna o nosso Pai. E ele é Pai daqueles que vão e fazem parte do reino dele. Amém? Então, a gente precisa entender que existe diferença em quem é criatura de Deus e quem é filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, só se torna filho de Deus quem crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amém? A porta está aberta. Jesus já disse que Ele é o caminho. Ele é quem dá acesso ao Pai. O homem só precisa escolher entrar por essa porta. Amém? E a partir do momento que a gente escolhe e a gente entra por essa porta, a gente tem acesso a esse reino sobrenatural. A gente tem direito de desfrutar de coisas poderosas e sobrenaturais. Amém? Então, diga comigo. A minha semana
será sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Nós somos filhos de um Pai invisível, sobrenatural e poderoso, queridos. Amém? Então, as coisas sobrenaturais fazem parte da nossa essência, porque nós somos seres espirituais. Amém? Você é um ser espiritual, eu sou um ser espiritual, e Deus, que é espírito, ele se comunica com o homem no espírito. Amém? Então, Deus fala com o nosso espírito. Por isso que o nosso espírito precisa estar bem alimentado. Para a gente desenvolver, para a gente aprender, a gente aguçar, sabe? A reconhecer a voz de Deus no nosso espírito. Amém? Porque se a gente ficar tentando reconhecer Deus e reconhecer a voz dele só através do nosso intelecto, da nossa inteligência, sabe, a capacidade humana, não dá para conhecer Deus. A gente só conhece Deus. Deus se revela ao homem através da sua palavra, mas a palavra é revelada a nós. Os nossos olhos se abrem por causa do Espírito de Deus, revelando Deus no nosso espírito, queridos. Amém? Então, a gente precisa estar ligado com as coisas espirituais. Diga comigo, eu sou um ser espiritual. Amém? Então, todo homem, o crente e não crente, presta atenção, ele tem necessidade de ter contato com coisas espirituais, com coisas sobrenaturais. Vocês estão comigo? Por quê? Todo homem é um ser espiritual. Agora, o homem que é nascido de novo, foi recriado por Deus, o espírito dele foi recriado. O homem que não aceitou Jesus, ele tem o espírito, mas o espírito dele ainda não foi recriado. Amém? Mas isso não quer dizer que o espírito dele está com necessidade de ter contato com o que é. Estou falando muito rápido, né? Deixa eu respirar. O espírito do homem tem necessidade de ter contato com coisas espirituais, porque o homem foi criado para ter comunhão com Deus. Amém? Enquanto essa comunhão chega, o homem fica com necessidade. Amém? E se essa necessidade, esse espaço, esse vácuo não é preenchido por Deus, outras coisas vão preencher esse espaço. Amém? Pessoas podem chegar e preencher esse espaço que era para ser preenchido por Deus. Coisas vão chegar e preencher esse espaço que era para ser preenchido por Deus. Por isso que a gente deve, queridos, ter cuidado, sabe? Principalmente onde tudo começa, sabe? Essa consciência de reino que a gente precisa ter, que nós somos seres espirituais e que nós vivemos uma vida sobrenatural. Todos nós precisamos ter consciência disso. Mas essa consciência a gente carrega em todo lugar. A gente não tem consciência de reino só quando a gente está na igreja. A gente não tem consciência de reino só quando a gente está orando, quando a gente está adorando. Vocês estão comigo? A consciência de reino nós temos em todo lugar. Só que essa consciência precisa ser cultivada em nós. Amém? E ela começa a ser cultivada na nossa casa. Porque é onde a gente fica mais tempo, queridos. Vocês estão comigo? A gente vem na igreja, às vezes, uma vez por semana. E se a gente for esperar cultivar consciência de reino nesse único culto que a gente vem por semana, a nossa consciência de reino vai estar bem minguadinha. Amém? Então, em casa, a gente cultiva consciência de reino. Amém? Tudo começa na nossa casa. Porque é em casa que a gente, sabe, em casa que a gente começa as primeiras colheitas da nossa vida. A gente começa
as colheitas em casa, porque as semeaduras da nossa vida, a gente começa em casa. Se você não começa plantando em casa, você não consegue plantar em outro lugar. Você planta a sua vida na sua família. Porque você investe tempo, você investe as coisas que Deus depositou na sua vida. Comece semeando na sua casa. Porque quando a gente começa semeando as coisas do Espírito que nós temos em nós, na nossa casa, queridos, vai ficar fácil a gente semear na vida de outras pessoas. Amém? Então, começa em casa esse cultivar, sabe, a consciência de que somos pertencentes a um reino. Começa em casa. Sabe, é nossa responsabilidade fazer com que os pequeninos, e os pequeninos não é só as crianças, mas pequeninos eu quero dizer as pessoas novas também, são pequeninos, amém? Que estão chegando, a gente cultivar nessas pessoas consciência de reino. É responsabilidade de quem já tem um pouco de entendimento. O entendimento que a gente já tem, a gente vai propagando, amém? Para as pessoas terem a convicção de que são seres espirituais e podem desfrutar de uma vida sobrenatural. Amém? Porque faz parte do reino que nós pertencemos. Vocês estão comigo? Então, a gente tem que parar de pensar que existe meio termo e em cima do muro. Amém? Queridos, não existe em cima do muro. Ou a gente pertence ao reino de Deus. Só tem 2 reinos. Ou a gente está no reino das trevas, mas é tão bonzinho, não bebe, não fuma, não mata, está no reino das trevas. Se não pertencer ao reino de Deus, ele está no reino das trevas. Amém? Então, não existe em cima do muro, não existe estar morno, não existe meio termo. Ou a gente escolhe ter uma vida no espírito sobrenatural, ou a gente cai em si e diz, Jesus, eu preciso voltar aqui, rever e aceitar Jesus de novo. Amém? Glória a Deus. Então, em cima do muro, não existe. Amém? E só existem esses 2 reinos, que a Bíblia fala que nós somos transportados para ele, e esse reino, né, de luz do Filho de Deus, queridos, que a gente vai cultivar na nossa casa. Sabe, os nossos filhos, eles precisam, tá claro para eles, quem é o Senhor da nossa casa. Sabe, não pode ter dúvida na nossa família, em nenhum momento de dificuldade, de aflição, a nossa família tem que estar alicerçada e baseada que nós pertencemos a um reino, a um Pai poderoso, amém, que está cuidando de nós. Então, se os filhos da gente não entendem, né, em que reino a gente está, a quem a gente pertence, lá fora, que testemunho a gente vai dar? Então, tudo começa em casa. Amém? Glória a Deus pelo culto da família. Você gosta? Amém? Então, a palavra de Deus, ela nos revela, ela nos apresenta esse reino espiritual. Mas o Espírito Santo faz com que a palavra seja revelada dentro de nós. Então, a palavra você vai ler, com a sua mente você consegue entender. Eita, eu li, o português lhe ajuda. Se não entende uma palavra, você pega um dicionário, mas você precisa entender, amém? O que está lendo. E a partir do momento que a gente entende, nós convidamos o nosso Espírito Santo, nosso auxiliador, o nosso amigo fiel, e ele traz a revelação da palavra que a gente acabou de ler. Sabe, essa palavra, quando é revelada a nós, a gente consegue viver. E essa vida que a gente vai vivendo, a partir do conhecimento e da prática da palavra, se chama vida no sobrenatural.
Então, vida no sobrenatural não é andar levitando. Amém? Vida no sobrenatural é a vida que a gente decide, porque é uma decisão. Sabe, tudo que Deus propõe para nós, Ele deixa ao nosso encargo a gente escolher se a gente quer ou não. Então, a vida no sobrenatural está disponível, mas a gente tem que pegar essa proposta, agarrar e viver. Vocês estão comigo? Então, veja que interessante. Essa vida no Espírito que nos revela a palavra, nos revela quem é Deus, nos mostra quem é Deus. Amados, a gente só se identifica e a gente passa a amar quem a gente conhece. E a gente só conhece Deus através da sua palavra. Sabe, as pessoas, o mundo, eles não vão nos apresentar Deus, não, de uma maneira correta, não. Porque o mundo conhece um Deus que fere, que mata, que está deixando as crianças passarem por abuso. Esse é o Deus que o mundo quer apresentar às pessoas. Vocês já notaram? Mas o nosso Deus verdadeiro, a gente só conhece através da palavra. Porque Ele se revela. Deus não quer ser um mistério na nossa vida, não, amados. Ele quer ser conhecido por nós. Ele quer que a gente busque a Ele e a gente tenha comunhão com Ele. Com Ele. Vocês estão comigo? Amém? Lá em Gálatas 5:25... E olha o que essa vida espiritual propõe para nós. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Amém? Agora vê na versão ampliada ou amplificada como é que fica esse versículo de Gálatas 5:25. Se vivermos pelo Espírito Santo, andemos também pelo Espírito. Se pelo Espírito Santo temos a nossa vida em Deus, sigamos em frente, andando alinhados, tendo a nossa conduta controlada pelo Espírito. Amém? Então, a vida que o Espírito propõe para nós é uma vida, sabe, que a gente pode seguir em frente e com uma conduta alinhada, segundo a vontade do Espírito Santo. Então, vocês veem que Deus fez de um jeito que quem escolhe viver essa vida no Espírito, Deus disponibilizou para nós todas as ferramentas. Amém? Então, não tem desculpa. Amém? A questão, queridos, é escolha. Amém? Então, precisamos aprender a cooperar. A gente só precisa cooperar com o Espírito Santo. Obedecer a palavra e desfrutar de tudo que esse reino sobrenatural tem disponível para nós. Amém? Deus, Ele comunica o nosso espírito coisas que está no pensamento dele. Você já pensou nisso? Vem as informações direto de Deus para nós. Sabe? Um Deus, eu fico assim, maravilhada com isso. Como assim? Um Deus todo-poderoso ter interesse, sabe, em trazer para nós coisas que estão no coração dele, queridos. E a gente está bem acostumado, sabe, a viver uma vida de apagar incêndio. De coisas emergenciais. Vem uma emergência, vem um problema, vem uma coisa que acontece, pega a gente de repente e a gente vai e corre atrás.
Amém? Mas sabe que essa vida sobrenatural que tem proposta para nós, nós podemos viver uma vida de antecipações. Porque para nós, o amanhã, presta atenção comigo, para nós que temos o conhecimento limitado, o amanhã é um mistério. Mas Deus já esteve no nosso amanhã. E se a gente estiver ligado, conectado nessa vida sobrenatural, do Espírito disponível, tem antecipações para a gente. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Então, a gente precisa... meu Deus, ontem foi porque 2 ministrações. Mas quem foi que ministrar sobre as vozes foi Lili. Lili falou, trouxe um livro de Luciano Subirá, e ela, aquele som, o som de... isso aí. E ela falou algumas coisas sobre ouvir as vozes. Sabe, queridos, e nós precisamos aprender a identificar a voz do Espírito Santo quando está tratando com o nosso espírito. Porque senão, os moídos, os outros ruídos vão fazer com que a gente não consiga identificar isso. A gente pode estar dando mais atenção a ruídos do que a voz do Espírito. Sabe por quê? Por causa das coisas, das circunstâncias, dos afazeres, de tanta coisa. E a gente vai dar mais atenção aos ruídos. Quando, se a gente atentar para a voz de Deus, sabe, tem uma plenitude para nós. Queridos, os nossos filhos, sabe? Para quem tem filho, para quem não tem, vai ter. Aprenda uma coisa, sabe? Que eles precisam ver nos pais uma referência de pessoas que ouvem direções do Senhor. Amém? Ouvem a voz de Deus. Precisam ter essa convicção. Sabe? Uma família, sabe? E principalmente, queridos, vou dizer aos homens, viu? Cai sobre o homem a responsabilidade. Isso também não vai isentar a mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, para ouvir a voz de Deus, não. Amém? Mas o homem, como sacerdote do lar, ele precisa estar sensível para ouvir as direções que Deus tem para a sua família. Amém? Glória a Deus. Porque as orientações vêm para o cabeça. Mas se o cabeça estiver intertido, ouvindo ruído, sem estar ouvindo a voz, pode levar a família para um lugar de dano. Que vai pagar caro. Amém? Misericórdia, né, queridos? Então, começa na nossa casa, queridos. Começa no nosso lar. Sabe, nossos filhos vendo, sabe, a nossa fome e o nosso desejo do sobrenatural, de uma vida espiritual. Sabe, não é para filho de crente estar, assim, abismado com falar em línguas, com adoração. Não. Filho de crente é para viver nesse ambiente. Não é para ser novidade quando chega um culto na semana, não. Porque é para fazer parte do dia a dia. Afinal de contas, ele pertence a uma família sobrenatural. Então, as coisas sobrenaturais têm que fazer parte do dia a dia da criança. Amém? Então, não é uma coisa esporádica, não. Sabe, às vezes a gente costuma depositar... E vocês vão me entender, amém? Depositar tudo aquilo, toda a responsabilidade de ensinar as crianças, sabe? Das coisas do céu, das coisas do reino, das coisas de Deus, na igreja. E isso não é o correto.
Quem apresenta Deus para os filhos é os pais. Porque os filhos, eles têm que conhecer o Deus dos seus pais. Amém? Que eles estão, eu já vi algumas coisas, algumas postagens de educadoras, né, que estão entrando nessa linha, que estão falando para as mulheres tapada. Que criança, já não bastava, né, que esse negócio de criança escolhe sexo. Criança, ele tem que esperar ele crescer e ele vai escolher a religião, o Deus que ele vai seguir. Vai nessa. Deixa teu filho ir quando crescer, um dia que ele quiser escolher quem ele quer seguir, vai nessa. Deixa. Depois tu conversa comigo. Porque a Bíblia não diz assim, não. Amém? Manda a gente pegar a criança, conduzir no caminho, inculcar nelas a verdade, para elas não se desviar do caminho. Amém? Glória a Deus. E se você quer ser um praticante da palavra, sabe, a gente não seleciona a palavra, a parte que a gente quer, e se encaixa na nossa vontade para a gente obedecer, não. A gente obedece a totalidade da palavra, porque é vida para nós. Amém? Resguarda a gente, queridos, de errar. E de depois estar chorando, lamentando, sabe? E nós temos uma responsabilidade, sabe? Os nossos filhos são uma responsabilidade. Sabe que primeiro, os nossos filhos, a gente chama nossos filhos, mas não é nosso. São do Senhor. Herança do Senhor que Ele nos confiou para a gente forjar. Presta atenção. Deus confia, Deus tem um projeto, manda os indivíduos para a terra, confia ao pai e à mãe, confia, ó, eu vou convidar e André e Neide, que eles vão pegar as meninas, mas vão deixar elas tinindo. O propósito que eu tenho para a filha, para aquelas duas meninas. Confiou, né? Mas aí, desculpa usar como exemplo, mas é maduro o suficiente para ser usado como exemplo, amém? Mas aí, André e Neide vai se omitir. Deixa as meninas, se omite. As meninas não desfrutam do sobrenatural. As meninas não têm conhecimento de Deus, porque quando elas crescerem, elas resolvem que Deus elas querem seguir, se elas querem ser menino ou menina. É assim, queridos? De jeito nenhum. Porque um dia, André e Neide vão chegar diante de Deus e vão prestar contas. E aí, queridos, não vai ter desculpa, não vai ter... Mas naquele dia, mas eu escolhi, mas eu escutei fulano. Aí Deus vai dizer, o parâmetro era a minha palavra. Amém? Então, sabe, queridos, do jeito que um adulto é um ser espiritual, a gente precisa levar muito isso a sério. A gente pensa que só o adulto é um ser espiritual. E só um adulto tem necessidade de Deus. E isso me deixa... Porque a criança, ela é um ser espiritual. E dentro dela, ela tem a mesma necessidade de Deus que um adulto tem. Ela precisa, desde cedo, conhecer Deus. E esse conhecimento vem primeiramente através dos seus pais, querido. É em casa. O papai e a mamãe revelando Deus, o Deus que ele serve. Um Deus espiritual, invisível. Eles entendendo com os pais. Papai, eu não estou vendo Deus. Porque uma das questões maiores das crianças eu não estou vendo Deus, eu não vejo Deus. Mas o papai e a mamãe pedindo sabedoria a Deus para fazer com que, através da sua vida, Deus se manifeste para os seus filhos. É em casa, sabe? Que a gente cultiva esse sobrenatural. E aí, quando a gente chega na igreja, sabe? Por causa das unções, por causa do coletivo, por causa da busca coletiva, sabe? Tem um upgrade. Vem um mais.
Mas não é só responsabilidade dos professores do departamento infantil apresentar Deus para as crianças. Amém? Vocês estão comigo? Se o Senhor, Ele nos confia isso, Ele acredita, queridos, que nós vamos conduzir os nossos filhos por um caminho em que eles vão ter conexões, sabe? Que vão trazer ferramentas para as estações da vida deles. Sabe, queridos, porque no mundo, sabe, talvez, e eu posso falar, eu não vou usar talvez não, com toda certeza, no mundo não vai haver conexões, sabe, que os nossos filhos possam ter, que vão trazer ferramentas espirituais para a vida deles, não. No mundo, não. Não tem como. Mas aí a gente acha, sabe, que a gente precisa só investir nos nossos filhos no âmbito natural. Eu vou trabalhar bastante e meu filho vai estudar na melhor escola particular. E eu preciso dar o melhor, eu preciso dar um curso de inglês, e precisa mesmo, amém? Você precisa investir na vida dos seus filhos, amém? Mas as coisas naturais, elas são temporárias. E os valores eternos que a gente coloca, que a gente deposita na vida dos nossos filhos, não tem preço não, queridos. Amém? E aí, eu estava ensinando, né? E esse negócio de conexões, de se ligar. E na igreja a gente faz conexões importantes, queridos, sabe? Que a gente não atenta, às vezes, e não valoriza. Eu estava dando aula, outro dia, acho que foi numa quinta. Não, foi num domingo de manhã. E estava só Benjamin e Davi. E eu estava dando uma aula para eles, sabe? E eu ministro a palavra, está uma criança, eu ministro a palavra como se tivesse 50. Amém? E eu estava ensinando para eles, e eu estava falando sobre Jonatas e Davi, né? E é bem interessante, porque Jonatas, ele faz uma aliança com Davi, ele cria uma amizade com Davi, faz uma aliança, deixa eu ver se eu acho aqui. A historinha. Achei 18, agora deixa eu ver a partir de quando. Sim, deixa eu fazer o contexto. Davi, como pastor, amém, com as ferramentas de pastor, ele vence o gigante Golias. A bolsinha de pastor, pega as pedrinhas lá no rio. Ele vai também com a vara de pastor, tá bem? Quando ele vai. Preste atenção na Bíblia, o que é que está dizendo lá? Ele não só foi com a funda e as pedrinhas, não. Ele estava com tudo que pastor usa, quando ele foi enfrentar Golias. As ferramentas da estação que ele estava passando. Mas aí, quando ele vence Golias, Saul chama Davi, né? Davi começa a fazer parte. Chega logo Jonatas. E Jonatas faz uma aliança com Davi. Agora, preste atenção. Achei. 1 Samuel 18. Aí, Jonatas assumiu um compromisso solene com Davi, pois o amava como a si mesmo. E para selar essa aliança, Jonatas tirou seu manto e o entregou a Davi, junto com sua armadura, sua espada, seu arco e seu cinturão. Davi ia começar uma nova fase na vida dele. Ele ia sair da fase de pastor e ia para a fase de guerreiro. Mas ele não tinha nada disso. Quando ele estava na fase de pastor, que Saul deu a armadura dele
para Davi guerrear. Lembra que a armadura de Saul nem serviu em Davi? Porque não era o tempo dele usar a armadura. Ele ainda estava na fase de pastor. Mas aí, quando ele passa de fase, Deus faz a conexão dele com a pessoa certa, que dá as ferramentas que ele precisa para aquela fase. Chega, dá o manto. Sabe, o manto eles usavam, eles iam-se embora, o manto ajudava a aquecer eles nas noites frias. Dá o cinturão, dá a espada, dá tudo que Davi precisa para aquela nova temporada. Jonatas vai e dá a Davi. Conexão, amizade certa, queridos. Amizades que vão fazer com que nossos filhos, sabe, sejam equipados, preparados para uma jornada. E você acha que eles envolvidos e desfrutando da coisa do mundo, eles vão ter essas coisas? De jeito nenhum. Então, na igreja, depois que aprende em casa a desfrutar do sobrenatural, na igreja é um bom lugar da gente fazer essas amizades. Pessoas, amigos, pessoas que vão nos suportar, nos levantar. Agora lembra que tudo é semeadura e colheita. Você também tem um papel de também suportar outras pessoas. Amém? Porque a gente não quer só ser suportado, não. A gente também tem que servir de suporte. Amém? E essa vida no Espírito sobrenatural, Deus vai nos suprindo, queridos. Porque a gente vai identificando, o Espírito Santo vai nos sinalizando. E a gente pode ter, sabe, como objetivo viver uma vida abundante. Porque viver uma vida abundante, queridos, não é uma coisa que sabe, é um sonho para um dia. Não. A gente pode desfrutar de uma vida abundante hoje, agora, mas a gente precisa estar pronto para ouvir o Espírito. E uma vida no Espírito, sabe, eu não vou dizer que a gente precisa pagar um preço, não. Porque o preço já foi pago, amém? Jesus pagou o preço, o Espírito Santo já veio, já está disponível. Mas a gente precisa escolher, desejar ter comunhão com Ele. Porque diferente do espírito do mundo, diferente do maligno, que ele fica procurando ocasião, que ele fica procurando oportunidade para vir e roubar, o Espírito Santo ele é muito educado. Ele só vai onde ele é convidado. Onde ele vê, ele identifica que a pessoa está querendo alguma coisa com ele. Então, se eu posso dizer que a gente tem que pagar um preço, o preço é buscar a presença. Buscar, querer. Sabe o que Deus não precisa da nossa adoração. Deus não está buscando a nossa adoração. Porque se a gente parar de orar, se a gente parar de adorar, Ele vai deixar de ser Deus. Nunca, jamais. Deus quer que os seus filhos queiram adorar, queiram buscá-lo, queiram ter comunhão com Ele, queiram a sua presença, porque foi para isso que Deus criou o homem, para ter comunhão com Ele. Lembra no jardim? Ele vinha todos os dias ter comunhão com Adão. E isso foi quebrado, mas em Jesus foi restaurado. Então, Deus quer, mas tem que ser uma via de mão dupla. Deus quer e a gente tem que querer. Amém? E quando a gente quer, o sobrenatural está disponível. Sabe, queridos, além da palavra e da revelação que o Espírito vai nos trazer da palavra, outra coisa que vai também nos ajudar nessa ativação de uma vida sobrenatural é a oração.
Uma vida de oração, queridos, ela tem que ser a sua cara, a minha cara. Amém? E a questão não é a oração, a ação em si. Amém? Porque aí se fosse, quanto mais eu oro, mais eu estou perto de Deus, sabe? Quantas horas mais eu passar em oração, mais sobrenatural eu sou. Não é sobre isso. Deixa eu explicar por quê. Porque se você parar para pensar comigo, sabe, nesse momento, exato momento, existem muitos monges que passam dias de oração sem parar e eles não desfrutam de uma vida sobrenatural. Então não é a ação de orar, amém? Mas é ter a convicção que nós oramos a um Deus que sempre nos ouve. E que está interessado em sempre nos ouvir. Então, se Ele sempre nos ouve, Ele não só está escutando a gente no momento que a gente para e define como um momento de oração. Amém? Ele sempre nos ouve em todos os momentos, em todas as nossas particularidades, em todas as nossas conversas. Deus nos ouve. Amém? E se Deus sempre nos ouve, Ele consegue identificar onde a gente está. Vocês estão comigo? Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Então, uma vida de oração nos ajuda a ficar mais afinados nesse lugar do sobrenatural. Sabe? E nós temos, glória a Deus pelo tempo. E a oração em línguas, querido, é cereja do bolo para essa ativação. Amém? Porque, como eu já falei aqui, que as coisas para nós que estão ocultas, que são mistérios, que a gente ainda não conhece, que ainda não foi revelado a nós, está no coração de Deus. E aí nós oramos em línguas, e aí o Espírito de Deus vai revelando ao nosso espírito. E a gente consegue orar, de fato, à vontade de Deus. Amém? Então, queridos, não se priva de ter uma vida intensa de oração em outras línguas. Sabe? A gente acha que oração em línguas, mas eu estou orando, eu não estou entendendo nada. E não é para você entender. Amém? É o seu espírito orando de fato, falando com Deus, sem interferência. Sabe? Deixa eu contar um segredo para você. O diabo não está entendendo nada do que você está orando. Você está orando sobre o seu futuro. Você está orando sobre pessoas. Você não sabe nem por que está orando, mas está orando. E as intervenções estão sendo geradas no reino espiritual. Coisas poderosas estão acontecendo. Porque a gente investiu tempo em oração, em outras línguas. E é uma coisa disponível e que a gente não devia abrir mão. Ah, mas eu não entendo. Ah, mas às vezes a gente quer usar a nossa razão. A gente quer racionalizar as coisas sobrenaturais e espirituais. Mas como esse negócio de começar do nada, sem sentir um arrepio, do nada, sem dar vontade de chorar. Como é que... Não estou nem na igreja. O irmão nem falou mistério antes para eu poder ir depois e orar em línguas. A gente quer racionalizar, mas não é assim. Amém? É algo que está disponível, que a gente pode desfrutar, precisa desfrutar, para desfrutar do sobrenatural de Deus. Todos os dias. Amém? Todos os dias, querido, todos os dias. Seja em
intenso em oração em línguas. E vamos parar de apagar incêndio, amém? E fazer orações de antecipação. Deus antecipando coisas, trazendo para nós respostas. Está disponível, queridos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Sabe? E essa questão da gente ativar o sobrenatural, cultivar o sobrenatural na nossa casa, sabe? Na nossa família, com os nossos filhos. Sabe, queridos, traz um entendimento para eles de quem é Deus, que Deus quer ser conhecido, que Deus quer se mostrar, que Deus quer se revelar. E eles ficam cada vez mais também buscando a Deus. Sabe, queridos, Deus não quer que a gente, como pai, a gente erre com os nossos filhos, não. De jeito nenhum. Deus não quer. E se a gente tiver uma vida de oração, o Senhor, Ele tem vontade, Ele tem prazer em nos direcionar exatamente para pontuar aquilo que os nossos filhos estão precisando. Vocês acreditam? Eu tive uma experiência com os meninos. Os meninos iam entrar na adolescência. E eu estava orando, estava bem intensa em oração, né, pedindo para o Senhor me ajudar nessa nova fase deles. Como era que eu ia tratar? Porque eu escutava tantas pessoas falando em aborrecência, e eu já estava ficando aflita. Porque eu tive muita dificuldade com eles quando eles eram crianças, né? Na fase de crianças. Foi bem tumultuado, era muita informação, muita gente tomava conta deles, todo mundo queria mandar. Foi uma época bem difícil para mim, como mãe, né? Então, quando eu já estava tomando as rédeas, né? Estava começando, tinha parado com as gritarias, com os desesperos, estava começando a me situar. Quando eu me vi, os meninos estavam quase adolescentes, já estavam em outra fase. E eu disse, Senhor, e eu fiquei orando o tempo todo, Senhor, me ajude como lidar nessa nova fase com os meninos. O que é que precisa ser tratado, corrigido. E eu lembro que o Senhor, uma noite, me deu um sonho, né? Esse sonho foi muito, muito forte, muito intenso, né? E teve um momento desse sonho que eu chegava assim e precisava, com os meninos, atravessar uma ponte. E eu identificava no outro lado da ponte um homem. E esse homem, ele usava uma arma e acertava Tiago na cabeça dele e usava outra arma e acertava Milca no coração. Os meninos, eles continuavam em pé, mas eu tinha convicção que eles tinham morrido. E olha, veio uma aflição, me acordei chorando, desesperada, e forte dentro de mim que eles tinham morrido. E sempre quando eu tenho esses sonhos bem pontuais, né, que é o Senhor que dá, logo assim, quando eu acordo, o Espírito Santo ele começa a ministrar. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. E ele disse, olhe, para os seus filhos, eles não morrerem espiritualmente, você vai atentar para a mente de Tiago e para o coração de Milca. Sabe, queridos? E eu fiquei ali orando, e eu disse, Senhor, fala mais comigo. E o Espírito Santo, queridos, foi me mostrando as coisas em Tiago e em Milca que eu precisava tratar naquela estação. Amém? E eu não vou dizer a vocês que meus filhos foram perfeitos, mas eu não tive aborrecentes na minha casa. Amém? Eu não tive problema em trazer meus filhos para a igreja. Amém? Porque foi tratado, foi algo pontual. E quem me direcionou foi o Espírito Santo. E ele faz isso com os filhos que buscam. Amém? Então fica ligadinho, porque o Senhor tem direção específica, algo específico para você e sua família.
Sabe, na palavra há uma amplitude da vontade de Deus para nós. Você entende isso? Mas quando o Espírito Santo ele vem tratando conosco, é algo específico e individual, de pessoa para pessoa. E isso eu preciso buscar, para o Espírito Santo me sinalizar e direcionar para a gente não errar. Amém? E ele também, além dessa questão dele nos ajudar na nossa oração, o Espírito Santo, queridos, é o nosso auxiliador, o nosso ajudador. Então, preste atenção que aquele que vem ajudar, ele não vai fazer por nós. Vocês estão comigo? O Espírito Santo, ele não vai educar seu filho por você. O Espírito Santo não vai orar, se acordar, pegar a sua carne, submeter a sua carne e fazer com que você tenha vontade de orar. Quem tem que ter vontade de orar sou eu. Aí quando eu vou submeter a minha carne à vontade, aí o Espírito Santo vem e pega junto e me auxilia. Mas ele é o nosso ajudador. Então, eu é que vou ter a ação primeiro para o Espírito Santo vir e me auxiliar. Ele vai auxiliar a quem dá um passo e faz alguma coisa. Esse é o nosso auxiliador, o nosso ajudador. Ele pode nos dar a direção para a gente dar alguma coisa a alguém. Você está com uma coisa, está com uma pulseira, aí o Espírito Santo vai dar a pulseira a fulano. Ele pode lhe dar essa direção. Mas a ação de ir lá e dar essa pulseira é sua. Amém? Então, o Espírito Santo, ele nos ajuda. Mas é poderoso, e eu amo isso, porque ele é o ajudador e ele é mais forte e mais capaz do que a gente. Né? Um ajudador que é mais forte e mais capaz. Então, a ele, sabe, cabe o maior peso. Mas ele não leva isso em nosso rosto. Mas ele quer que a gente coopere com alguma coisa. Se ele está disponível para você começar a fazer, você começa a executar alguma coisa. Eita, eu tenho que preparar um esboço para dar aula para as crianças. Mas eu não sei, Senhor, o que é que eu vou ensinar? Mas eu vou fazer alguma coisa, eu dou o primeiro passo, amém? Eu pego a minha Bíblia, começo a estudar. Ele, como meu auxiliador, vem e me ajuda naquilo que eu já dei o primeiro passo. Afinal de contas, eu fui lá, abri minha Bíblia, me dediquei e comecei a estudar. Então, ele vem e me auxilia. Mas enquanto eu ficar sentada e esperando cair alguma coisa do céu, está difícil. Amém? Então, queridos, finalizando, essa manhã, o Espírito Santo de Deus, o nosso ajudador, o nosso auxiliador, ele está nos convidando, nos chamando a viver uma vida no sobrenatural. Amém? E ele quer nos ajudar, queridos. E não é pesado. Não é uma coisa impossível, inalcançável. Está disponível. Amém? Amo vocês. Vamos ficar de pé para orar. Passei uns minutinhos ali. Glória a Deus. Ai, Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito Santo de Deus, porque você é fiel. Obrigada, porque você é o nosso auxílio, o nosso amigo. Você está sempre conosco. Você está interessado em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nós vamos aprender a reconhecer a Tua voz. Obrigado, Senhor, porque nós não vamos mais nos omitir a fazer aquilo que você tem pedido, Senhor.
Muito obrigada, Senhor, porque essa vida no sobrenatural, desfrutando das coisas desse reino ao qual nós fazemos parte, Pai, que está disponível para nós, nós vamos desfrutar, Pai. Nós não vamos mais, Senhor, viver uma vida em cima do muro, empurrar as coisas com a barriga, viver as coisas de qualquer jeito, achar que assim mesmo está bom. Mas, Senhor, que os nossos olhos estejam abertos para a gente entender que tem muito mais em você. Tem águas mais profundas em você que nós podemos desfrutar, Pai. Que a gente pare, Senhor, de estar se contentando, Senhor, com água nos joelhos, Senhor. Que a gente venha entender, Senhor, que a gente pode, a gente precisa, Senhor, perder completamente, Pai. A gente precisa perder completamente, Senhor. Sabe? Aquilo que a gente chama de entendimento humano. E a gente precisa se voltar à tua vontade. E desfrutar de um derramar poderoso do teu Espírito, Pai. Mas a gente precisa se render. Pai, que nós possamos nos render à tua soberania e à tua vontade. Ah, Pai, que a cada dia que você falar conosco, nós possamos estar sensíveis para ouvir a tua voz e prontos para te obedecer, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que o sobrenatural não vai ser mais algo que vai estar, sabe, só de vez em quando acontecendo na nossa vida, mas vai fazer parte de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amo vocês. Mais tarde tem mais, amém?